Juiz Odilon de Oliveira, quantos membros do crime organizado o senhor já condenou dessa cadeira? Um homem marcado para morrer. Nesse momento que nós estamos conversando, quem pode matar o senhor? A gente tem assim uma massa de inimigos, uma corporação de inimigos. Um juiz que cumpre pena de reclusão. Crime. Levar para a cadeia traficantes perigosos e implacáveis. Qual é o preço de se encarar o crime organizado olho no olho, como o senhor faz? O preço é alto. Um homem sem liberdade. Condenado a viver sob escolta 24 horas. Todos os dias. Todas as noites. O inimigo implacável dos narcotraficantes. O que significa para o senhor ter alguém como Fernandinho Beiramar como seu inimigo? Primeiro momento crítico do dia. O juiz Odilon de Oliveira prepara-se para deixar sua casa. Os seguranças entram em ação. O senhor se sente um prisioneiro dentro da sua própria casa? Uma cabeça cujo prêmio chega a 2,5 milhões de reais. Quanto vale a sua vida? Para o crime organizado, a minha vida vale menos do que a vida do cachorro dele, que está debaixo da mesa dele. Um juiz que cumpre seu dever sem medo da represália de traficantes. Traficantes ousados que tentam intimidar e calar a justiça. Vocês não intimidam não, rapaz, que é o primeiro comando da capital aqui, inimigo número 1 de vocês, rapaz. Um juiz enclausurado. Um prisioneiro do crime organizado. O Conexão Repórter revela novos detalhes da vida do juiz mais ameaçado do Brasil. No Conexão Repórter de hoje, a história do juiz que há mais de uma década vive sob a mira do crime organizado. Odilon de Oliveira é responsável pela condenação de mais de 500 traficantes, o que o obriga a viver sob escolta 24 horas por dia. Ele é um homem na linha de fogo, que a qualquer momento pode ser executado. Aqui Roberto Cabrini, e esse é o Conexão Repórter de hoje. Aeroporto Internacional de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Campo Grande é uma cidade de 750 mil habitantes. Aqui vamos encontrar um juiz condenado. Seu crime: colocar na cadeia os megatraficantes. Sua pena: viver sob ameaça constante e sob escolta 24 horas. Juiz Odilon de Oliveira, quantos membros do crime organizado o senhor já condenou dessa cadeira? Eu condenei uma quantidade muito grande, mas entre traficantes, sonegadores, lavadores de dinheiro, corruptos, contrabandistas, por baixo aí, bem mais de 1000. Então, deve ter em torno de uns 90 processos, 90 ações penais. Só que as ações penais envolvem muitos réus e muitos bens. Esses são processos normalmente que envolvem crime organizado. E crime organizado trabalha com dinheiro, trabalha com patrimônio. E o senhor calcula que tem apenas tateado o iceberg, apenas a ponta dele, seja isso? Isso corresponde a um percentual pequeno.
Mesmo porque o crime organizado no Brasil, o grande problema do crime organizado no Brasil já não é o crime que ele comete. O grande problema é o que fazer com o dinheiro, porque o dinheiro é muito grande. O crime organizado compensa no Brasil? Compensa, o crime organizado compensa no Brasil. Primeiro é a própria lei que diz que compensa. Por quê? A lei fixa, por exemplo, para lavagem de dinheiro, é uma pena de 3 a 10 anos. Se eu lavo R$1 milhão, eu vou pegar 3 anos. Eu nunca cometi um crime, sou primário de bons antecedentes e lavei R$1 milhão. Vou pegar 3 anos. Comparável à pena de um ladrão de galinhas. Exatamente. Se outra pessoa lava 10 bilhões ou 10 milhões, ela vai, e é primária de bons antecedentes, tem as mesmas condições pessoais que eu tenho, ela vai pegar a mesma pena. Então a própria lei termina fazendo apologia ao grande crime, dizendo, você deixa de ser trouxa, cometa um crime de grande potencial, porque se você for preso, você vai ficar pouco tempo na cadeia, ao lado daquele trouxa que cometeu um crime de pequeno potencial, ele vai sair pobre e você vai sair rico. É isso que diz a lei brasileira. Por cumprir a lei e condenar criminosos, o juiz Odilon de Oliveira reuniu em seus 25 anos de magistratura uma infinidade de inimigos. Inimigos poderosos. Megatraficantes como Fernandinho Beiramar. O que significa para o senhor ter alguém como Fernandinho Beiramar como seu inimigo? Para mim não significa nada além dos cuidados que se tem que tomar com a vida. Só simplesmente isso. Mas o fato de determinadas organizações ou crime organizado não gostar de mim e não desejar a minha vida, isso não me incomoda, não me atrapalha em nada no trabalho, isso não reflete no trabalho. Acompanhamos a rotina do juiz Odilon. Uma rotina de um homem recluso, de um prisioneiro em sua própria casa, de um fugitivo do crime organizado. Qual é o preço da sua coragem? O que o senhor renunciou na sua vida? Eu renunciei a toda a vida social, toda, completamente. O que o senhor não pode fazer? Há vários anos eu não saio na calçada da minha casa sozinho, sem que esteja com policiais. Isso daí já diz tudo. Na prática, o senhor se sente um prisioneiro do crime organizado? Na prática, sim. Mesmo porque eu estive fazendo as contas hoje, de todos os presos que eu condenei, eu me recordo bem que apenas um está preso. Muitos estão foragidos no Brasil e em outros países. E me lembro bem de que um que já montou plano, dois planos de morte contra mim, ainda se encontra preso. Então, na realidade, existem 2 presos só desse cenário. Eu e esse tal preso. Os outros estão em liberdade. Vivendo sob escolta 24 horas por dia, o juiz já se acostumou com a presença dos agentes da Polícia Federal. A casa é monitorada o tempo todo. A segurança não pode vacilar nem por um segundo. Aqui dentro da casa do juiz Odilon funciona uma central de monitoramento. Ela opera 24 horas por dia. Aqui está o juiz, na entrada um policial federal armado de metralhadora. E aqui, nesse quarto, um agente da PF acompanha tudo que acontece dentro da residência e nas suas imediações, por meio de um sistema de câmeras estrategicamente instaladas. Daqui vocês monitoram tudo que acontece dentro da casa do juiz e também nas imediações? Exatamente, a parte de dentro é toda monitorada e nas imediações, terreno baldio ao lado, que tem sensores de presença, ilumina e a tela já mostra, né, alguma movimentação. E ruas próximas, né, a rua da casa de frente, das laterais. O que preocupa mais? A preocupação maior é alguém adentrar, tentar a casa, né? E as pessoas aqui têm que estar prevenidas, preparadas para rechaçar qualquer invasão. Que metralhadora é essa? HK. Quantos tiros por minuto? 30. E é o armamento ideal para esse tipo de proteção? Ela e o fuzil.
Se alguém tentar entrar na residência do juiz Odilon nesse instante, vocês estão preparados para reagir rapidamente? Totalmente. Totalmente? Totalmente. Com rapidez? Rapidez e agilidade. Primeiro momento crítico do dia. O juiz Odilon de Oliveira prepara-se para deixar sua casa. O portão automático é acionado, se abre e então os seguranças entram em ação. Este caminha para o lado de fora e vai verificar se a situação está tranquila, se está normal. Só depois do sinal dele, o carro do juiz deixa, enfim, a casa para mais um dia de trabalho. Esse instante de deixar a casa, os seguranças sabem muito bem que trata-se de um momento em que ele pode ser alvejado. A caminho do tribunal, mais cuidados. Carro blindado, escolta armada. É a rotina do juiz Odilon de Oliveira. O senhor jamais anda pelas ruas de Campo Grande sem ser dessa forma? O deslocamento meu é sempre em carro blindado e com a escolta. Lógico que eu ando a pé na cidade quando eu vou fazer alguma atividade que é normal e indispensável, né? Por exemplo, ir ao salão ou comprar alguma coisa, algum objeto pessoal, eu ando na cidade. Aí eu tenho que redobrar o cuidado. Normalmente colocar um colete balístico por baixo da camisa, por baixo da roupa, e aí é um momento de tensão quando a gente anda a pé na cidade. Isso acontece praticamente durante pouco tempo, mas aí não há aquela mesma segurança que a gente tem dentro de um carro como este, que é um carro bem preparado, blindado, né? Dentro do prédio da Justiça Federal de Mato Grosso do Sul, novos cuidados. Como é que é a sua rotina aqui, doutor? Por primeiro, o local onde eu fico aqui, ele é diferenciado dos outros. As portas têm fechaduras especiais, as pessoas não têm ingresso, advogados e qualquer pessoa tem que se dirigir ao balcão. Aqui é o seu gabinete. Aqui é o meu gabinete, então eu vou abrir aqui. O que significa esse local na sua vida, doutor? Para mim, esse local significa tudo, que é aqui que eu posso realizar meu sonho, que é de decidir, de sentenciar, julgar as pessoas. Eu passo a maior parte do meu tempo aqui, muito mais do que em casa. Que cuidado o senhor tem quando está aqui dentro? Bom, primeiro tem que fazer a vistoria, né? Das salas onde eu ando. Ver se tem explosivo, ver o que tem, se tem alguma coisa anormal, algum pacote, alguma coisa. Aí depois que eu ingresso na sala. Tô todas as dependências aqui. O senhor só entra depois que os seguranças fazerem uma vistoria? Depois da vistoria. Na sala de audiência também. Aqui grades mais reforçadas, redes de proteção e vidros escurecidos. Bem diferente das salas de outros juízes. Aqui é sala de audiência. É. Esse processo, por exemplo, aqui, que envolve uma grande organização de traficantes internacionais. Quantas pessoas? Em torno de 15 pessoas. Com que poder? A estrutura da organização é muito poderosa. A organização atuava com diversos aviões para conduzir cocaína da Colômbia para Mato Grosso do Sul, para o resto do país e para o exterior também. Que nacionalidades? Alguns colombianos e o resto brasileiros. Movimenta que quantia em dinheiro? Não dá para calcular porque a Polícia Federal chegou a identificar em torno de uns 3 ou 4 tráficos. Com certeza, essa organização já vinha traficando há muitos e muitos anos. Quando o senhor olha para esses processos, o que vem à sua cabeça? Vem na minha cabeça uma necessidade de o Brasil se unir aos países vizinhos para combater conjuntamente o narcotráfico. Hora do almoço. O juiz não sai para comer. Faz a refeição no próprio gabinete. Você sai para almoçar em casa, você vai perder pelo menos 1 hora, 1h30. E eu ficando aqui, eu vou perder o quê? 10 minutos, 15 minutos só. As ameaças ao juiz Odilon estampam as manchetes dos principais jornais de Mato Grosso do Sul e da Colômbia. O juiz Odilon é o responsável pela condenação de um dos maiores traficantes brasileiros, Fernandinho Beiramar. O senhor tem consciência de que Fernandinho Beiramar o considera seu inimigo? Eu tenho consciência de que toda a criminalidade organizada, principalmente o narcotráfico, me considera um grande inimigo.
O juiz lê uma das ameaças arroladas no processo em que aparece o nome de Fernandinho Beiramar. O juiz está com o tempo curto, está próximo e não podemos esperar mais. O que significa para o senhor ter alguém como Fernandinho Beiramar como seu inimigo? Para mim não significa nada além dos cuidados que se tem que tomar com a vida. Só simplesmente isso. – 12 de agosto de 2011. Essas são as últimas imagens da juíza Patrícia Scioli com vida. As câmeras registram a saída dela da 4ª Vara Criminal de São Gonçalo, na Baixada Fluminense. Ela sai sem escolta, sem proteção. Já na estrada que a levaria a Niterói, a câmera da rodovia registra o carro da juíza sendo seguido por esta moto. Nesta outra imagem, a moto ultrapassa o ônibus em alta velocidade. Faltavam apenas 4 quilômetros para a juíza ser morta. Na porta da casa onde morava, ela foi assassinada com 21 tiros. Sabia que eles eram integrantes de grupo de extermínio? Nunca ouviu falar disso? Bom, eu leio isso no jornal. Você nunca ouviu falar que eles fossem integrantes de grupo de extermínio? A exemplo do juiz Odilon, a juíza Patrícia Scioli também era linha dura com a criminalidade. Ela condenou mais de 100 membros de grupo de extermínio, policiais e bicheiros. Antes de morrer, estava estudando o processo contra policiais do 7º Batalhão. Eles estariam envolvidos em vários homicídios. Ameaçada de morte desde 2002, Patrícia recebeu escolta por 5 anos. Em 2007, a segurança foi retirada e a juíza estava à própria sorte. Os 11 acusados pela morte da juíza são do 7º Batalhão da Polícia Militar. Os mesmos 11 homens que a juíza havia decretado a prisão por homicídio na Baixada Fluminense. Ela morreu numa sexta-feira e a prisão deles seria decretada na segunda-feira. Hoje, todos estão presos, aguardando julgamento pelo assassinato de Patrícia Scioli. Um ano depois do crime, a casa da juíza está vazia. A família mudou de endereço por medo de represália. Aqui era um momento de lazer dela, era um momento família, onde ela comemorava os aniversários. A Patrícia daqui para dentro era mãe, daqui para fora ela era juíza. Nesses vídeos cedidos pelos parentes, vemos uma Patrícia alegre, feliz ao lado dos filhos e da família. Uma Patrícia diferente de quando estava nesta cadeira. E o Trick-Trick, você também nunca ouviu dizer que fosse integrante do grupo de extermínio? Dia das Mães, 2008, Minha filha mais nova tinha ligado para a mãe: mãe, posso ficar te esperando? Pode, minha filha, eu vou te botar na cama hoje. Isso nunca aconteceu. A filha espera até hoje botar na cama. Como é que o senhor viu a execução da juíza Patrícia Scioli? Quem matou ou deixou a Patrícia ser assassinada foi o Estado do Rio de Janeiro, mais especificamente na pessoa do Tribunal de Justiça daquele Estado. O crime organizado também desafia a justiça e intimida autoridades. Ameaças a juízes chocam pela ousadia e total desrespeito pelas leis. Nesse vídeo gravado durante uma audiência, esse traficante da facção criminosa PCC extrapola os limites e inverte os papéis. Deixando bem claro também, vocês me tirou de lá de Presidente Venceslau lá para fazer 12 horas de viagem para escutar essa palhaçada aqui. Eu não vou ficar escutando isso daí não. Eu falei mesmo, não quero saber de nada não. Pode ser o senhor do Rogério dando a chave aqui, vocês não intimidam não, rapaz. Que é o primeiro comando da capital aqui, inimigo número 1 de vocês, rapaz. Esse tom desafiador de membros do crime organizado que o juiz Odilon não tem medo de enfrentar. Quantas ameaças de morte o senhor já recebeu? Várias ameaças.
por cartas anônimas, bilhetes, pela internet, fora os planos de morte que são descobertos pela Polícia Federal ou noticiados por presidiários ou por pessoas que têm alguma relação com a criminalidade. Esse aqui é um inquérito policial que foi aberto em 1998, foi quando eu pedi proteção à Polícia Federal. Eu tinha 48 anos, eu estou com 63 para 64. Estava na hora de todos os traficantes formarem um consórcio para matar Odilon. Ele disse que o pessoal das Farc ofereceram dinheiro, guerrilheiros e o que for preciso para acabar com o juiz Odilon. As principais quadrilhas de traficantes estão se consorciando com o objetivo de assassinar o juiz federal Odilon de Oliveira. Muitos dos planos de morte do juiz Odilon são descobertos por relatos de presos e presas. Ele fica sabendo que o senhor está sendo ameaçado, faz essa informação chegar ao senhor. Na convivência com esses grupos, ouvindo alguma coisa, então escreve, telefona, tem muitos exemplos assim. Nesta gravação feita pela Polícia Federal, esta presa relata a conversa que ouviu durante uma visita íntima por um homem chamado Evandro. Tinha acabado com a vida dele, tinha queimado com a vida dele, eu vou lá dessa história. Mas eu não sabia, quando eu falei no primeiro, eu não sabia que era juiz. E quando ele falou do meu safado do Odilon, até eu me ligar que fosse quem fosse, foi pela parte final da visita. Porque para mim, o Odilon, você não dizer nas fotos dele, eu nem me liguei quem fosse. Porque ele não fala assim, doutor, nem nada, é um safado, pilantra, corda, tudo esse tipo de coisa assim. Os planos de morte também chegam até o juiz por denúncias anônimas, grampos telefônicos de suspeitos, como esses. Alô? Oi, paizão. Eu sou a doutora. Ah, você não acredita, né, meu bem? O que aconteceu? O insuportável negou o pedido, né? Mas eu tava aqui emputecido ontem, foi que ele negou. Mas já chegou lá e ele não quer expedir a casa? Ele não quer, tá lá, prontinho, ele não quer expedir, filho da mãe. Assim que eu desliguei da advogada, eu contei pra ele, né? Daí ele pegou e falou, você sabe o que você tem que fazer? Enlouquecido. Sabe quando ele fica enlouquecido, né? Você sabe o que você tem que fazer. Você sabe a única coisa que nós temos? Sei. Então você acha alguém para fazer isso e você entrega aquela porcaria lá, mas eu quero esse serviço pronto. O que significa esse local para o senhor? Esse local aqui é como se fosse um segundo gabinete. Eu costumo estudar processos e sentenciar processos durante uma parte da noite e aos finais de semana. Normalmente eu trabalho sábado e domingo até o meio-dia. Depois que o senhor se tornou um juiz incômodo para o crime organizado, já tentaram tirar o senhor daqui? No ano de 2008, já houve uma tentativa inusitada de me tirar de Mato Grosso do Sul. Eu digo inusitada porque ela partiu de uma instituição que deveria proceder de maneira diferente. Que instituição? A Polícia Federal chegou em 2008 a pedir a minha remoção de Mato Grosso do Sul para um outro estado. A alegação de que a minha segurança era de altíssimo risco e comprometedora, portanto, da segurança dos agentes que faziam a segurança e dos próprios funcionários da Justiça. Quem iria lucrar com a sua eventual remoção? Logicamente que o crime organizado. Quanto vale a sua vida? Para o crime organizado, a minha vida vale menos do que a vida do cachorro dele, que está debaixo da mesa dele. É isso que o senhor sente? É isso que eu sinto. Vale a pena? Vale. Assassinar o senhor hoje valeria R$2,5 milhões. Na leitura, segundo a leitura que se faz de determinados depoimentos de presos e segundo determinados jornais, principalmente da fronteira, oferece para o leitor. Esse é o local aqui em Campo Grande onde o juiz Odilon de Oliveira costumava fazer caminhadas, corridas, e o local onde ele quase sofreu um atentado. Como foi isso, doutor? A gente corria aqui 2 vezes por semana. Fazíamos corridas longas e nessa subida, logicamente, a gente diminuía a velocidade. Eu entre um carro e outro. E foi descoberto em 2007 um plano muito bem montado, muito robusto. É um plano formado por um consórcio de traficantes
para me pegar durante a corrida. E um dos locais onde os pistoleiros me pegariam seria este aqui. Eles iriam atirar daqueles sobradinhos ali, que ainda continuam em construção. Então de lá eles iam fazer disparo de fuzil. Todos os agentes estavam dentro das viaturas. Então, logicamente, não tinha a menor condição de evitar e nem de prender os bandidos, porque por lá eles fugiriam através de uma rua que passa ali ao lado. O senhor escapou por pouco, o plano foi descoberto? Se não tivesse descoberto o plano, eu teria sofrido um atentado aqui. O senhor continua fazendo corrida aqui? Não, parei imediatamente. Então a Polícia Federal recomendou que eu não corresse mais aqui, porque era um lugar muito vulnerável. Fim de tarde aqui em Campo Grande. O juiz Odilon de Oliveira está voltando para sua casa. Mais um momento de muita tensão. O segurança deixa o carro, procura possíveis situações de perigo, pessoas que estejam posicionadas e que representem ameaça. É a mesma rotina todos os dias. Qualquer descuido pode ser fatal e os seguranças sabem disso muito bem. São momentos estressantes, cansativos, mas que não podem deixar de merecer atenção. Uma última verificação, o segurança dá ok e o carro do juiz entra na garagem. Assim termina mais um dia de trabalho. Essa é a vida do juiz Odilon de Oliveira. A hora do juiz sair de casa é sempre uma operação de risco. Requer toda uma estratégia. Antes do trabalho, o juiz vai à academia. Fim do expediente. Um passeio pela cidade para sair da rotina. Nas raras vezes em que o senhor sai na rua, é assim? É assim. Sempre, eu saio pouquíssimas vezes, mas sempre com escolta. Como é que é para o senhor andar nas ruas dessa forma? Andar assim, aí traz um pouco de tensão. Porque aí a gente não está dentro da viatura blindada, a gente está exposto. E aí traz um pouco de preocupação nesse caso. Isso é um momento raro para o senhor? É, um momento raro. Todos por aqui parecem conhecer a história do juiz Odilon. Vocês conhecem esse homem? Conheço. Quem é esse homem? Doutor Odilon. É? Odilon de Oliveira. O que ele faz? Ele é o melhor homem da nossa cidade aqui, viu? Por quê? Em termos de justiça, de comprometimento, ele vai atrás, corre atrás dos bandidos. Ele é reconhecido aqui no nosso estado. É? Você admira o trabalho dele? Muito. Deveria ter mais. Porque falta gente de coragem? Falta gente de coragem, que nem ele sim. A trajetória do juiz Odilon é um exemplo de superação. Filho de lavradores, nasceu no sertão de Pernambuco. Aos 5 anos já trabalhava na roça. Que tipo de infância o senhor teve? Olha, na realidade eu não tive infância. Porque eu comecei a trabalhar na roça, eu tinha 5 anos de idade. Mal podia pegar, eu podia com o peso da enxada, e tinha que trabalhar na roça. O senhor é um imigrante nordestino? A gente veio de Pernambuco efetivamente como fugitivo das secas, como retirantes, toda a família minha. Qual era o seu sonho? O sonho, quando a gente saímos de Pernambuco, era simplesmente sobreviver. Eu consegui fazer uma faculdade mediante crédito educativo, tendo isenção de metade da mensalidade e o resto eu financiei. E assim eu consegui me formar. Depois que eu me formei, eu paguei. O senhor é um caso de exceção nesse país? Eu acredito que sim, porque é difícil a pessoa conseguir estudar. Tomar um café na padaria para o senhor é assim? É. Oi, como vai? Tudo bem? Prazer em revê-la. Prazer. O que você acha do trabalho dele? Fantástico. Por quê? Porque ele consegue o tempo inteiro ser justo e não se deixa intimidar por pressões. É fantástico o trabalho dele. Cafezinho expresso aí para nós.
Como é que o senhor descreve esse momento? Eu descrevo um momento raro e um momento bom, delicioso. Porque aqui você está em contato com o povo, com as pessoas. Isso é interessante para o ser humano. Principalmente para mim que mantém um pouco contato assim, em público com o ser humano. Né? Bom cafezinho para o senhor aí. Bom café. Café na padaria e segurança armada combinam? Combina. Segurança armada combina para mim em qualquer lugar. Combina na justiça, combina esporadicamente em público e combina também dentro de casa. O senhor já se habitua a isso, né? Já. Na parede, diplomas e títulos. Prêmios pelo trabalho em prol da liberdade, da justiça e dos direitos humanos. Esse é do governo dos Estados Unidos. Uma honra ao mérito pelo trabalho contra o terrorismo, financiado pelos contrabandistas de armas. As homenagens nem sempre são agradáveis. Em 2006, o juiz ganhou esse prêmio por ter, imaginem, morrido. Isso mesmo, um prêmio póstumo. As ameaças naquela época eram constantes. Eu estava morando na fronteira, tinha passado um ano e eu estava na fronteira. E houve um equívoco, eu achava que eu tinha morrido, porque isso, aquilo, plano de morte, tiro, não sei o quê, não sei o quê. Aí me incluíram nos homenageados. O barato que eu achei é que falava o nome do morto, aí subiu o parente para receber. Certo? E depois eu fui o último a ser homenageado. E aí passava um filmezinho, uns dizeres na tela sobre a vida da pessoa. Aí chamaram pelo meu nome e eu próprio subi para receber como morto. Aí causou um constrangimento danado. Você acha que esse episódio simboliza o estilo de vida que o senhor tem? Simboliza, isso aqui simboliza bastante. Isso aqui é bem significativo, é que você está vendo uma mão que é a mão do morto. Isso é uma mão tombada. Aqui você está vendo o martelo, que normalmente o juiz usa, e essa mão está segurando o globo terrestre. E o globo terrestre está chorando, isso aqui representa a lágrima do globo terrestre, chorando a morte daquele juiz. Sábado, dia de folga do juiz Odilon. Para os agentes, expediente normal. Sem poder ir a restaurantes e ao cinema, o lazer de Odilon de Oliveira se restringe à sua casa. Até em seus momentos de folga, o crime organizado está presente na vida do juiz. Estamos na noite de um sábado, quando muita gente sairia de casa para comer uma pizza, ir num restaurante com os amigos. O senhor pode fazer isso? Não. Dificilmente. Só em determinadas ocasiões, muito raras. E com segurança? Sempre com segurança. Quando eu vou em restaurante, eu tenho que sentar numa mesa e os agentes sentam na outra mesa, próxima. Como é que é viver permanentemente com segurança do seu lado? É uma situação assim que traz constrangimento. Ninguém gostaria. Até muitas pessoas que não conhecem a situação pensam que seria um glamour. Mas é um engano total. Isso causa constrangimento, isso causa certa angústia e principalmente porque a gente não tem como prever se um dia vai ter fim. O senhor acha que vai ter fim? Não, no meu caso eu acho difícil. Eu acho que o crime organizado não esquece. E principalmente quando você mete a mão no bolso do crime organizado. Sequestrando bens, confiscando bens, isso aí dói, e dói muito. E é o que dói no Brasil. São 14 longos anos vivendo numa espécie de regime semiaberto, para falar a linguagem das prisões. Prisão que o crime organizado o condenou. O que o senhor significa para o crime organizado? Eu acho que eu significo uma pedra no caminho deles, assim, um empecilho muito grande. Embora a gente procure fazer tudo dentro da lei, mas a criminalidade organizada não tem essa compreensão.
agora uma outra revelação. Em 2007, o juiz Odilon salvou a vida do filho mais novo do ex-presidente Lula. O plano para o sequestro já estava em curso. Como é que o senhor detectou que havia planos para o sequestro do filho do ex-presidente Lula? O plano foi detectado através de um integrante do grupo, que seria beneficiário. Como esse integrante tinha certeza, passou a adquirir a certeza absoluta de que ele, na condição de estrangeiro, teria sua extradição autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, ele não teve mais interesse no plano de sequestro. E então, ele, que financiava o plano, passou a revelar exatamente aquele plano, tal qual aconteceria. Você está falando do Abadia? Está falando do Juan Carlos Abadia, colombiano, que hoje está nos Estados Unidos. E foi interrogado pelo senhor? Foi interrogado por mim aqui em processo aqui. Ele já respondia nos Estados Unidos. O que já estava pronto? Já havia, na época, pronto, a Casa de Armas já estava pronta, as equipes que fariam a execução, as viaturas viaturas clonadas, como se fossem carros da Polícia Federal, já estavam prontas. O cativeiro, o local de cativeiro da vítima já estava também localizado pelos bandidos, e também o local onde ficariam as pessoas que seriam beneficiadas do plano. Descobrindo planos e mote de terceiros, ou para si mesmo. E assim o juiz Odilon segue sua vida, sem liberdade. Tudo isso por ser um juiz honesto que cumpre o dever de condenar criminosos. Esse é seu preço, sua sina. Esta é a sombra da lei. Às vezes a gente acorda e fica no meio da noite pensando. Você tem pesadelos feios, sonhos com pessoas, com pistoleiros atacando. Eu já sonhei, inclusive, eu revidando, eu próprio, ajudando a equipe a revidar. Já matei pessoas em sonho. Frequentemente há sonhos fugindo da equipe para ter liberdade, da equipe de segurança, pulando o muro, saindo pelo portãozinho, ganhando a rua, tendo liberdade. Para combater o crime organizado no Brasil, é preciso coragem. O juiz Odilon de Oliveira é um exemplo de que ser honesto e cumprir a lei deveria ser a regra e não a exceção, mesmo que para isso o preço seja muitas vezes a própria vida. Aqui Roberto Cabrini, e este foi o Conexão Repórter de hoje.